Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, a edição deste domingo, dia 3 de julho. Dada a atualidade, esta edição é dedicada a Dom António de Sousa Braga, Bispo Emérito de Angra, que se despediu da Diocese açoriana no dia em que celebrou 20 anos da sua ordenação de Bispo dos Açores. Passamos agora ao nosso espaço de entrevista. Como não podia deixar de ser, o nosso convidado desta semana é Dom António de Sousa Braga. Nascido na freguesia de Santo Espírito, em Vila do Porto, em Santa Maria, foi o 38º bispo da Diocese açoriana e despede-se agora da Diocese que foi a casa nos últimos 20 anos. Antes de mais, boa tarde. Que conheceu, ficou na Diocese de Angra? Bom, isso é uma pergunta que tem uma resposta difícil e porventura não serei eu a pessoa mais indicada a dar a resposta, na medida em que não é fácil nós fazermos o apreço, a avaliação do nosso trabalho. Aquilo que eu posso dizer depois destes 20 anos é que a Diocese de Angra foi acompanhando a Igreja. Nós hoje vivemos num tempo diferente de há 20 anos. Há 20 anos, quando eu cheguei à cidade, aqui a Angra, aos Açores, nós estávamos a sair, digamos, daquilo que chamamos cristandade, portanto, uma sociedade muito marcada pela presença da Igreja, pela força da Igreja. E hoje nós já não vivemos nessa sociedade. Porventura ainda não encontramos, digamos assim, uma nova maneira da Igreja estar presente neste mundo, que mudou muito, mas vivemos numa fase, podemos dizer, de transição. Aquilo que o balanço que eu posso fazer ao olhar para a Igreja como era há 20 anos e como é hoje, eu não digo por mérito meu, porque é o caminho da Igreja, com qualquer bispo que estivesse à sua frente. Eu vejo que a Igreja hoje, sobretudo pela orientação do Papa Francisco, está muito presente, muito atenta ao mundo em que vivemos e é uma instituição apreciada. Quer dizer, sobretudo pela influência do Papa Francisco e pela insistência que o Papa Francisco faz que a Igreja esteja presente e que acompanhe a caminhada do nosso povo. E eu estou convencido que a Igreja está a fazer essa caminhada, e a Igreja aqui nos Açores está a fazer essa caminhada. Aliás, nós podemos dizer, e eu penso que historicamente isso está certo, que a primeira experiência de unidade açoriana e a primeira experiência também de autonomia dos Açores é realizada a nível eclesiástico, a nível de Igreja, porque desde o início houve uma só Diocese que deu esta ideia de unidade às 9 ilhas dos Açores, que viviam muito isoladas, porque não era fácil a comunicação, e deu também esta ideia de autonomia, no sentido de ter um governo próprio, um governo autónomo, porque as dioceses tem o seu bispo à frente, o bispo depende de Roma, procura seguir as orientações de Roma, mas quem governa a própria diocese é o bispo. Portanto, eu diria que é a primeira experiência de autonomia que hoje tem muita consistência, tem a nível político, a nível social, a nível cultural, mas tem a sua base eclesiástica, e a Igreja pode, digamos, ufanar-se de ter contribuído para isso, e eu também, que estive inserido nesta realidade, não por mérito meu, mas, quer dizer, vivi e procurei contribuir para essa ideia de unidade e para essa ideia de autonomia, portanto, de assumir a própria realidade e procurar, digamos, contribuir para que
os Açores continuam cada vez mais unidos e com este sentido também de autonomia. Há 20 anos, os açorianos começaram a ver o bispo a descer a Rua da Sé, a ser um bispo mais próximo da sociedade. Como é que eram as reações? Agora já é uma coisa, para nós já é normal ver Dom António de Sousa Braga na rua, mas não era muito comum o bispo açoriano estar a passear pelas ruas comuns, digamos assim. Como é que eram aquelas reações há 20 anos? Bem, vamos lá ver, inicialmente, digamos, essa minha maneira de ser, eu devo dizer sinceramente que não foi uma coisa estudada, nem foi uma opção, era uma maneira de ser. Eu sou também, venho de uma congregação religiosa, o Sacerdote do Coração de Jesus, nós estamos acostumados a ter este relacionamento, portanto, para mim, eu fazia isso com a normalidade, como faço hoje. Inicialmente fiquei admirado como as pessoas no primeiro momento tinham assim um certo receio de se aproximar porque não estavam habituadas, também não me conheciam, eu também não conhecia, mas portanto, foi uma coisa, digamos, uma maneira de ser normal e que depois as pessoas apreciaram, e quando eu não tinha possibilidade ou não tinha tempo de ter esse contato assim direto, as pessoas já se admiravam. Eu, então, quando ficava muito tempo fora e quando aparecia, e sobretudo, eu devo dizer, quando o ano passado estive doente, estive bastante mal, e depois fui operado, tive muito tempo, digamos assim, afastado das pessoas. Quando eu apareci pelas primeiras vezes, as pessoas vinham sempre ao meu encontro, mas pessoas de todo lá, alguns que já não me lembrava, pessoas que estavam aí de outras ilhas, quer dizer, quando me viam na rua, portanto, habituaram-se, é uma maneira de ser, quer dizer, não foi provavelmente uma opção pastoral, quer dizer, foi uma maneira de ser que dá bem aqui nos Açores, num ambiente pequeno, onde nós nos relacionamos uns com os outros, porque eu vi também que este relacionamento fácil com as pessoas, e nomeadamente com os padres, era também foi muito apreciado pelos sacerdotes, porque era mais fácil, digamos assim, nós depois irmos resolvendo os problemas, embora, digamos, também quando é muito fácil o relacionamento, às vezes é mais difícil a intervenção, digamos, intervenção mais clara, ou governativa, mais dura. E eu, nesse aspecto, devo dizer, devido ao meu feitio, a minha maneira de ser, que às vezes teria sido necessário talvez uma intervenção mais forte, que eu penso que agora isso fica mais ou menos emendado pelo meu sucessor, o Dom João, que tem maior experiência, teve já uma longa experiência como bispo auxiliar e, portanto, tem uma maior capacidade de intervenção, porque às vezes há ocasiões que é necessário marcar posição, governar é assim, não é só deixar fazer, não é só dialogar. 20 anos de episcopado, quais foram os momentos mais felizes que não se esquece e que gostava de contar aos nossos ouvintes? Bem, momentos muito felizes para mim foram os momentos de relacionamento com os jovens, né, dos vários movimentos, do relacionamento com o seminário, com os seminaristas. Eu acompanhei sempre muito o seminário, e o seminário acolheu-me sempre muito bem, digamos, de algum modo. Era a casa ou a comunidade de refúgio, quando era necessário também a gente sair um pouco da rotina do trabalho. Portanto, tive, digamos, sempre um grande acolhimento no relacionamento com o seminário. E, portanto, as visitas pastorais e nomeadamente as festas em honra do Divino Espírito Santo. Eu sou um grande devoto do Espírito Santo,
Eu nasci na freguesia de Santo Espírito, na ilha de Santa Maria, em que há a tradição das festas populares em honra do Divino Espírito Santo, que eu penso que são as festas que estão mais perto da origem, que refletem muito bem aquilo que é o sentido da solidariedade, o sentido da fraternidade, porque as festas do Divino Espírito Santo de Santa Maria são festas realmente abertas a todos, não é só para aqueles que pagaram a pensão que depois vão jantar, a todos, quer dizer, é mesmo o convívio. E portanto eu vivi muito isso em Santa Maria e procurei apoiar as grandes manifestações em honra do Divino Espírito Santo nas diversas ilhas, aquilo que nós chamamos de religiosidade popular, mas procurando que não se perdessem as raízes cristãs, porque o império do Divino Espírito Santo às vezes pode-se pensar que não tem nada a ver com a Igreja, mas tem as suas raízes cristãs, e eu procurei promover e procurei que se mantivessem essas raízes cristãs. Para mim, eu sentia-me sempre muito bem nas festas do Divino Espírito Santo. Naturalmente, aqui na Terceira, a Terceira é uma ilha que tem grande sensibilidade para as festas, e eu também acompanhei sempre muito essas festas, sobretudo. Eu dizia sempre, quando começar a Quaresma, o princípio da Quaresma tem que estar na sede da Diocese, porque eu gostava muito das danças de Carnaval, logo ali, naquele fim de semana antes da quarta-feira de cinzas. É uma maneira muito peculiar de conviver, de celebrar, digamos, a vida, encarar também, digamos, a vida como festa, e por isso eu devo muito aos açorianos, gostei muito de estar aqui estes 20 anos, passaram depressa, porque, penso eu, parece que foi ontem, mas porque realmente me senti bem e continuo com muita honra, com muito gosto, a assinar, e é esse o sentido do bispo que está jubilado ou reformado, como nós dizemos, é bispo emérito de Angra, e ensina-nos, não é? Quando passamos a eméritos, vocês são bispos eméritos daquela diocese, a última diocese onde estiverem, e diz: olha, eu tenho muita honra e muito gosto em continuar a ter esta referência à diocese de Angra, sou bispo porque sou açoriano, e passei os melhores, podemos dizer, 20 anos da minha vida. Depois dos momentos felizes, qual ou quais foram as tuas maiores lutas nestes 20 anos? Ora bem, mas nestes 20 anos o problema maior que eu tive de enfrentar foi o problema de caráter administrativo, económico, financeiro. Portanto, foi a crise que nós tivemos devido à má administração. É claro que nós sabemos, na Diocese, tudo depende do bispo, tudo tem que ir ao bispo, e o bispo é sempre o último responsável. É claro, quando acontece uma coisa dessas, o bispo também é responsável, mas pronto, eu não consegui ter controle suficiente na administração, e depois nós tivemos aí uma crise financeira muito grande, que graças a Deus que nós ainda estamos digamos a resolver esse problema, mas graças a Deus está tudo orientado e está tudo digamos num bom caminho. E num bom caminho, e na próxima dezena de anos fica resolvido, mas nós ainda estamos nesta altura, digamos assim, a pagar, digamos, aquilo que foi pedido ao banco para podermos saldar a dívida que tivemos, que foi uma dívida brutal, e isso para mim foi o maior problema, e pronto, que também digamos, refletem a minha incapacidade administrativa e, sobretudo, o controle. Quer dizer, a uma certa altura a gente dá confiança às pessoas, mas depois as pessoas não mereciam essa confiança, e, portanto, não houve o controle suficiente, e isso é a grande mágoa e o grande peso de consciência que eu levo comigo, porque a Diocese foi muito prejudicada nesse sentido. Eu lembro-me, quando cheguei aqui há 20 anos,
havia, digamos, a pastoral, as ações pastorais tinham o seu balanço, tinham, digamos, a sua despesa prevista, e a uma certa altura nós vamos cortar isso tudo, a Diocese só podia pagar as viagens do Bispo e pouco mais. Tivemos ali muito tempo e depois pronto, agora a coisa está mais equilibrada, mas mesmo assim ainda temos aí uns anitos para saldar esta dívida, digamos que é a grande mágoa que eu levo comigo. Quais são os desafios no imediato, portanto, da Igreja nos dias de hoje, que Dom João Lavrador vai se deparar e que conselhos é que lhe deixa? Ora bem, o Dom João Lavrador realizou, ou promoveu uma experiência muito interessante no seguimento do Conselho Pastoral Diocesano, que foi uma reunião alargada a toda a sociedade civil. Depois de ter do Conselho Pastoral Diocesano, em que se falou precisamente da carência social e económica das famílias nos Açores, o Conselho Pastoral Diocesano determinou que nos próximos anos fosse essa a prioridade pastoral. O Dom João apoiou, deu orientações nesse sentido e promoveu uma reunião que eu considero inédita, porque sentou à mesma mesa entidades eclesiais da área social, a sociedade civil e o governo. E preconizou, dizendo literalmente, nós temos problemas, as realidades e a forma de intervir são diferentes e cada um tem de saber responder dentro das suas competências, mas sempre em articulação uns com os outros. E é nesse sentido que ele sugeria a constituição de uma plataforma de diálogo permanente com essas várias forças, com a Igreja também. A Igreja não faz política, nem não vai substituir as forças sociais e culturais, mas a Igreja dá o seu contributo, procura formar e empenhar os cristãos precisamente na renovação da sociedade. E eu penso que é muito interessante esta plataforma, ou esta proposta de plataforma de diálogo permanente, e a sensibilidade que o Dom João Lavrador manifesta para a ação social. Porquê? Nós devemos ver os Açores, isto também é a experiência que eu tenho nestes 20 anos, são demasiado dependentes, de fora. Havia, e ainda há um pouco, há um problema, é o governo, há um problema, não é daqui, é de lá de fora, enquanto os Açores têm que procurar também promover este desenvolvimento, promover as forças internas, que os Açores são pobres, mas têm capacidades, e eu penso que esta ideia do Dom João, deste diálogo, plataforma de diálogo permanente com as várias forças e, sobretudo, estão empenhando a Igreja nesta ação social, eu penso que é uma orientação corajosa e muito adequada para hoje, e, portanto, eu estou convencido que a Igreja aqui nos Açores vai continuar viva, interveniente, presente e atuante. Duas últimas questões, o tempo está a esgotar-se. O que é que ficou por fazer em 20 anos? O que é que ficou por fazer? Ora bem, é difícil dizer o que é que ficou por fazer, mas algo há lacunas, porque, cada pessoa também tem a sua sensibilidade e capacidades e, portanto, é provável que haja lacunas. Eu penso que, do ponto de vista organizativo, nós, nestes anos, procuramos apostar muito na unidade pastoral ilha,
quer dizer, ter uma orientação geral para toda a diocese, mas depois procurar que a pastoral concretamente depois se organizasse e fosse ao encontro da sensibilidade de ilhas. Mas nós desenvolvemos muito isso, mas eu penso que não é suficiente. A ideia que o Dom João tem, e eu penso que está muito bem, digamos, adivinhada, é que se procure organizar a diocese por grupo de ilhas, com, por exemplo, vigários e episcopais à frente, dependentes diretamente do bispo. Quer dizer, porque o bispo também tem que circular, tem que contatar, mas sozinho não pode. E depois também ilha por ilha, eu insisti muito na unidade pastoral de ilha, mas ilha por ilha também não dá. E eu penso que a ideia dele de formar, por exemplo, 3 vicariatos, 3 ou 4 ou 5... Agrupar ilhas. Por grupo de ilhas, penso que é uma boa ideia e, sobretudo, tendo à frente vigários episcopais com capacidade e poder e depois sob a orientação do bispo. Acho que esta é uma boa ideia para o futuro e eu desejo que tenha êxito. Nós não temos mesmo mais tempo. O que lhe peço agora é uma mensagem para os açorianos, uma mensagem de despedida. Mensagem propriamente de despedida, eu penso que não é de despedida na medida em que, embora esteja em Lisboa, mas vou continuar sempre procurando estar ligado aos Açores, porque aliás sou bispo emérito de Angra, portanto esta é a minha diocese. Estarei sempre ligado aos açorianos e eu faço votos é que os açorianos procurem viver este tempo da mudança e de esperança, procurando intervir, ser ativos e manter, digamos, os seus valores, aqueles valores que estão nas suas raízes. Eu costumo citar uma frase que eu penso que era, portanto agora não me lembro o autor, mas que diz assim: as comunidades e os povos são como as árvores, vivem das raízes. Os votos que eu faço e o desejo que eu faço aos açorianos é que procurem construir, pôr as bases do presente e construir o seu futuro, tendo sempre em conta as suas raízes, que são raízes cristãs, e essas raízes cristãs podem ajudar muito a tornar cada vez mais humana a vida. Muito obrigada, Dom António de Sousa Braga, Bispo Emérito de Angra, que foi nosso convidado especial nesta edição do Igreja Açores. Muitas felicidades e que volte regularmente aos Açores para visitar-nos. Muito obrigado. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.